Poucos meses depois de ser liberado para fazer imigração de tripulação de jatos executivos internacionais, o aeroporto de Vitória realizou no último dia 6 o primeiro processo completo de imigração de tripulantes e passageiros. Esse avião, gente, saiu daqui de Vitória com destino a Buenos Aires, na Argentina, e sem necessidade de fazer escalas em outros estados para o processo migratório, como era necessário antes. Quem vai nos dar detalhes aí dessa operação e como que ela abre portas, né, para a chegada de voos internacionais e saídas também de voos internacionais aqui do Espírito Santo, é o secretário de Estado de Turismo, um dos nossos convidados desta manhã, Luciano Machado, está aqui no estúdio. Vocês conseguem nos ouvir e também assistir, tá, a essa transmissão através do YouTube de HZTS. Nós estamos lá no streaming, estamos também no seu smartphone, no seu aplicativo, né? Você consegue optar pela transmissão do estúdio ao vivo no aplicativo da Rádio CBN Vitória, e lá no site da CBN também tem essa opção de vídeo através do acesso às câmeras do nosso estúdio. Luciano, bom dia. Mais uma vez, obrigada, viu, pela entrevista. Bom dia, Fernanda Queiroz. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo da CBN. Luciano, nossa última conversa, algumas semanas, você estava se preparando para uma reunião em que esse voo seria organizado. Lembra? É o seguinte, né? Porque isso tudo é um trabalho bastante intensificado, por que que a gente, quando fala em voo internacional, por enquanto temos falado em Argentina? Uhum. Porque no ano de 2025 chegaram no Brasil 9.300 turistas estrangeiros, dos quais 3.300.000 são argentinos, mais de 30%. Cerca de 35% de turistas argentinos no país, e que vêm principalmente para Santa Catarina e o Rio de Janeiro, estado do Rio, região dos Lagos. E o Espírito Santo tem tudo que os outros oferecem, e com uns dados mais interessantes, que é a segurança assim, acima da média, toda as possibilidades, as belezas, a questão de mobilidade, tudo isso tem sido muito favorável, né? A distância do aeroporto até os pontos turísticos também, tudo isso muito favorável. Então, em 2025, o Espírito Santo, o Trade, Sebrae, FEComércio, a Secretaria de Turismo, o Governo do Estado, participou da Feira Internacional de Turismo, a FIT, na Argentina. E ali começou uma relação, porque o mercado argentino começou a dizer que eles precisavam de vir para o Espírito Santo. O Espírito Santo dizendo que precisava de uma parte desses 3 milhões... Começou o namoro ali, então? Começou o namoro em 2025. Então, esse ano, esse tour, com esse plano de marketing que foi aprovado, o S-Tour que foi realizado aqui no Espírito Santo, nós trouxemos quase 600 agentes de turismo, 20 operadoras, e veio a operadora da Argentina, que já tinha vindo no Espírito Santo fazer uma visita técnica, alguns gestores dessa operadora, e viram a viabilidade e falaram que dá para colocar num portfólio muito importante, ficaram muito entusiasmados e vieram com, parece-me que 13 agentes de viagem, visitaram a nossa orla aí, porque os argentinos, especialmente, eles vêm para praia e mar, né? Uhum. E eles se apaixonaram mais ainda, os que vieram, né? São multiplicadores, são vendedores, vivem disso, né? O negócio deles é vender viagens, e foi muito, assim, proveitosa a vinda deles. Com isso, nós, nesse mês de maio, realizamos um roadshow na Argentina, onde nós levamos uma equipe muito preparada, inclusive com as apresentações lá em espanhol, na Argentina. Apresentamos para 300 agentes de viagem através da operadora Princípio, que é uma das maiores operadoras argentinas, e foram apresentados na região de Mendoza, Mar del Plata, Buenos Aires e Neuquén. Uma palavra difícil, uma cidade que eu não conhecia, assim, a fama dela. Nós vamos novamente em agosto fazer um novo roadshow lá, que é ir lá e apresentar o Espírito Santo para quem vende turismo, né? Então, vamos participar da FIT em setembro também, que é a Feira Internacional do Turismo, como protagonista na FIT, apresentando o Espírito Santo. E também em outubro, eu estou dizendo isso por quê? Em outubro também nós vamos ter a Semana do Espírito Santo na Argentina,
Ou seja, a nossa relação com esse nosso público-alvo, com esse turista, ela está muito aproximada, muito assim, entrosada, porque é dali que nós vamos ter, assim, porque ninguém, nenhum operador, a Zurich, né, que é a gestora do nosso aeroporto, que está com toda boa vontade, não vai ter um voo internacional direto só para agradar o Espírito Santo. O governador Ricardo Ferraço nos pediu todo empenho, todo foco para que a gente possa fazer isso acontecer. E para fazer isso acontecer, a gente tem que fazer esse dever de casa que está sendo feito. Ter demanda. Tem que ter a demanda. Sim. Nós temos 4.000 capixabas que foram para a Argentina ano passado, nós temos esse dado. Quer dizer, e lógico que tendo um voo direto do Espírito Santo para a Argentina, da Argentina para o Espírito Santo, nós vamos ter turistas da Bahia, do Minas Gerais, vindo para o Espírito Santo para uma conexão, em alguns casos, para lá também. Nós vamos ter turistas de outros estados passando por aqui para ir para a Argentina. E a gente tem a ida e vinda, né? Mão dupla. Tem que ir para... o avião tem que chegar cheio e sair lotado. São 183 passageiros no avião. Tem que ir com 183 voltar com mais 183 para ser bom negócio. A gente tem pista internacional, mas a gente não tinha alfândega, é isso? E agora já tem alfândega. Isso, que foi o que vocês testaram no dia 6. Foi testado no dia 6. Hoje nós já estamos recebendo, com essa relação nossa próxima com operadores argentinos, tem a Despegar também, outro operador que nós estamos conversando muito. É a Decolar de lá, né? É a Decolar. Uhum. Eles já estão vendendo passagem, pacotes para o Espírito Santo, só que está vindo por São Paulo, Rio, e faz a conexão e vem para cá. Não em tanta proporção ainda, mas isso está crescente, e isso vai ser um crescimento incrível. A gente tem essa sensação, porque o presidente da Embratur, Bruno Reis, ele ficou 2 dias no Espírito Santo, aqui no período da ES Tour, e ficou muito impressionado com tudo, se apaixonou pelo Espírito Santo. Ele conhece turismo, ele foi gestor do aeroporto do Galeão, muitos anos, antes de ir para a Embratur, conhece muito, e ele está muito encantado e convicto que o nosso caminho é o caminho correto, e é assim que tem que ser feito. E aí no dia 6, Luciano, vocês montaram uma operação. Era o quê? Receita Federal, Polícia Federal, a estrutura de funcionamento do aeroporto? Para saber se a estrutura de funcionamento nossa é compatível com toda a necessidade para que a gente possa realmente colocar o nosso Espírito Santo na prateleira de um voo internacional e tal. Então ficou tudo muito bem consolidado isso, e o trabalho está sendo feito correlato, né? E eu acredito muito que a gente vai ter resultado muito rapidamente. Se pergunta muito sobre o voo experimental, o voo charter que fala, né, que é um voo experimental, e a gente não tem uma data certa ainda. Mas esse foi um voo teste? Na verdade, o voo teste vai acontecer ainda. Que é aquele de setembro? Foi um pré-teste, o que devemos fazer em setembro ou outubro. Eu acredito mais que vai ser em outubro, a gente não tem uma data precisa. Eu acredito que a gente vai ter essa notícia dentro de poucos dias desse voo experimental, uma data definida, para que a gente possa, nos períodos, um pouco de sazonalidade ainda, né? São períodos de férias, verão, né? E nós temos tanta sorte, Deus abençoa tanto, que no nosso ES Tour deu 4 dias de sol de verão, mas as praias estavam lotadas como se fosse janeiro, né? Então, isso também ajudou muito que eles gostassem mais ainda, apesar que os argentinos em particular, eles no Brasil, para eles é verão quase sempre, né? Nas praias. Nessa operação foram 2 tripulantes, 5 passageiros. Esses dados exatos eu não tenho que passar, mas... E houve, de fato, assim, um voo que saiu daqui para lá, ou foi só uma simulação de embarque e desembarque? Na verdade, é uma simulação. Entendi. E tem voos fretados, assim, voos de empresas privadas acontecendo. Então, de vez em quando isso acontece, parece que é um voo programado pela organização, pelo trade. Não, isso está acontecendo porque o Espírito Santo realmente, inclusive aviões de fora que chegam no Brasil, uma parte deles chegam pelo aeroporto de Vitória. Então nós estamos numa crescente muito importante, nós estamos assim com a visibilidade, o Espírito Santo tem assim sido essa grande, está numa vitrine, né? Vez ou outra aparece um influencer
voluntariamente e divulga o Espírito Santo, como aconteceu na Festa da Penha, o Mion, agora esse final de semana em Pedra Azul. Então, nós estamos realmente num momento muito importante. De expansão do turismo. Isso aí, de expansão do turismo. As coisas têm acontecido no último ano, então evoluiu muito essas parcerias, porque isso é negócio, né? Então, as operadoras precisam sentir viabilidade, a gente precisa preparar o nosso receptivo, é o que está sendo feito, os nossos empreendedores, todo mundo aumentou muito. E tem que ter custo também, né? Tudo, tem que valer a pena, tem que ter a viabilidade econômica, né? Então é por isso que isso está sendo trabalhado com responsabilidade para ter sustentabilidade. Porque não adianta, por vaidade, vamos ter um voo direto internacional, aí tem um mês, depois não tem mais. A gente precisa fazer algo que seja sólido, concreto, que dê resultados economicamente, porque o turismo hoje é uma ferramenta importante para o desenvolvimento econômico e social, né? Entendido. Agora, Luciano, tem uma empresa aérea já que negocia esse voo de Vitória a Buenos Aires? Não, existe assim, opiniões assim, de que pode ser Azul, pode ser a Gol. Alguém que entende muito acha que a Gol, por já ter uma relação mais próxima com o voo de Buenos Aires, pode ser mais factível para que ela assuma isso. Então estão acontecendo essas conversas, mas assim, o de concreto que eu posso dizer é que isso vai ser da forma mais viável e de quem tiver a melhor proposta, né? E também ver isso como a melhor proposta para eles, né? Entendido. Então, o que a gente tem ainda é uma expectativa que pode casar com essa Semana do Espírito Santo na Argentina. Exatamente. Né? Uhum. Já pensou esse voo cheio aqui, saindo daqui direto para Buenos Aires, sem necessidade de escalas? Nossa, vai ser assim um presente, né? Porque isso favorece muito o turista, e principalmente alguns turistas com algumas comorbidades e turismo que está com mais pressa, que quer mais conforto. Todo mundo quer conforto, mas que precisa desse conforto também, até por questão de logística, por questão estratégica. Não tem dúvida que um voo direto vai ser muito atrativo, né? Nós vamos Sem conseguir, dúvida alguma. E aproveitando que a gente está falando de turismo, há poucos instantes, nosso comentarista Abdo Filho falava também do que falta, né, para decolar a rota de cruzeiros, passando também pela capital Vitória, né? Para navegar, né? E aí o Abdo nos fez aquele histórico, né? Que há alguns anos a gente já teve a chegada, né? E alguns muito pontuais, mais recentemente, né? E inclusive pediu, né, para que pudesse parar no Porto de Vitória. A gente tem uma demanda de que navios imensos, né, eles não chegam mais, eles não passam pelo Canal da Bahia, então eles precisariam de ter um local de desembarque que ficassem... Que eles pudessem trazer, né, os seus tripulantes e passageiros numa embarcação até um dos nossos desembarques aqui. Ter o local de fundeio, né, onde ele estaciona, e ali vai ter o transbordo, né, para que eles venham para a terra, né? Isso, e que seja um local também que traga conforto para o passageiro, que não pode balançar muito, né? Exatamente. Que é o desafio de onde que é esse lugar. Isso. E isso foram feitos estudos, já tem 4 possibilidades, né? E isso agora não tem sido assim debatido o local por nós, pelo trade, pela FEComércio, pelo SEBRAE, pelo governo. Não está sendo debatido agora o local, porque as empresas que fazem os cruzeiros, eles também têm essa possibilidade com a SPU e tal, de estudar isso também, né? O que é mais viável para todos, o que vai ser assim algo que não vai afetar interesses em comum de forma negativa. Isso é para ser muito positivo, isso é um ganho fantástico para o Espírito Santo. Um navio que chega aí com 4.000 turistas, nem todos descem, dizem que historicamente desce 40% a 60%. Quase, ou seja, mais ou menos a metade desce. Então, 2.000 turistas chegando de vez para gastar no nosso comércio, nos nossos restaurantes, para visitar a cidade, comprar, conhecer o Espírito Santo, querer voltar aqui, né? Então, isso vai fazer muita diferença. Logicamente que, inicialmente, a gente não pensa que o cruzeiro
um cruzeiro vai parar muitas vezes por ano no Espírito Santo, né? Isso tudo é uma construção, mas que a gente está conseguindo sair desse estacionamento, né? Porque as leis, elas ficaram mais exigentes com isso, por questão de segurança, por várias questões. Então, os navios aumentaram o tamanho também para ser viável. Então, por isso que nós temos essa questão de não passar na terceira ponte. Os navios de cruzeiro hoje, eles têm que ter essa área de fundeio mesmo, que fica quase em todos os estados, está tendo que ficar aí a 2 quilômetros, mais ou menos, da costa. Entendo. Então, para a questão da navegação, são as grandes operadoras que estão negociando com as autorizações de lugares que recebam autorização, Capitania dos Portos, Secretaria de Patrimônio, você falou SPU? É SPU também? É mesmo? É porque na SPU entra nisso em alguns casos, né? Mas a gente, toda esse conjunto que tem que ajudar a decidir isso, porque eles dependem de ter essa viabilidade de mobilidade, viabilidade econômica. Então, é uma tarefa a ser decidida em conjunto, são todos, né? Não adianta só um segmento achar que aqui é melhor e aqui está certo. Tem que ser o conjunto da ópera para a orquestra funcionar. Isso aconteceria ainda esse ano, Luciano? Eu tinha mais otimismo que acontecesse esse ano. Pode até acontecer, mas eu não acho muito fácil não, tá? Porque é um movimento que depende de muita coisa, de muita gente. Então, isso eu acredito que a gente prever uma data pode ser um pouco assim precipitado. Entendido. Já o voo para o Buenos Aires, esse sim, pode acontecer esse ano? Pode acontecer esse ano e eu posso quase que ter certeza que vai acontecer esse ano, esse voo charter, esse voo experimental, para que abra caminho para um voo internacional. O que não temos é a data ainda fechada. Não temos a data, não. E eu não quero ficar enrolando a nossa queridíssima Fernanda Queiroz. Mas a gente quer, o mais rápido possível, conseguir dar uma notícia aí mais concreta, mais firme. Obrigada, Luciano, pela entrevista e pela participação, viu? Eu que agradeço, parabéns aí, que eu estou sempre ligado na CBN e a gente acaba conhecendo o Brasil e o mundo e o nosso Espírito Santo através da CBN. Obrigado pela audiência. Obrigado. Bom trabalho para vocês lá no Turismo. Obrigado a vocês.